O Flamengo ganha o Brasileiro, a Libertadores, se reforça, começa a temporada, joga 3, 4 partidas, parte delas com os juniores, e ele tem um coro no Maracanã. Um coro pedindo para os jogadores que tem que ter vergonha, que não sei o que, não sei o que lá. O Vasco que admitiu... Pessoal, o Flamengo empatando aí com o Internacional, né? 1-1, mas por incrível que pareça, a gente já ouviu, né, os gritos da torcida, de manifesto contra o treinador, contra o time. Pessoal, eu acho que o torcedor brasileiro é como o Rica Perrone vai trazer e vocês vão acompanhar. Torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Santos, qualquer time é muito exigente. A gente até entende, né? Mas, pessoal, o torcedor do Flamengo eu acho que é demais, porque o time vem de 2 conquistas. Ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores, ganhou tudo que podia jogar, iniciou uma temporada, todo mundo sabe, tá devendo. Aí eu pergunto, mas a culpa é de quem? Para mim a culpa é do calendário. O Campeonato Brasileiro começa em março, pessoal. O Campeonato Brasileiro já começou. Os caras não estão preparados, os caras fisicamente estão desgastados. Eu acho que o torcedor do Flamengo e dos outros clubes, né, deveria entender isso aí. Deveria colocar na cabeça, pessoal, é início de temporada. Eu acho que os caras não estão bem fisicamente, assim como realmente não tá. Todo mundo tá vendo aí que o Flamengo não tá bem fisicamente, mas não. Os caras preferem, né? Prefere fazer as críticas, prefere fazer, principalmente, vaiar, cobrar. Início de temporada, pessoal, não existe isso. Principalmente o torcedor do Flamengo. Se tem um torcedor hoje que não pode, claro, quando eu tô dizendo que não pode, pessoal, não é que daqui pra frente, ok, quando tiver no meio da temporada, o time não tiver jogando bem, mas no início de uma temporada, já começar as cobranças, vocês não acham que são demais, não? Pra mim é demais. E outra coisa, esse time do Flamengo a gente sabe que quando tiver bem fisicamente, os caras vão jogar. Então pra que tantas cobranças? Ah, porque eu tô vendo aí vários canais de YouTube cobrar, eu vejo várias gente cobrar. Pessoal, esses caras vivem disso. E colocar fogo na fogueira, né? Colocar lenha na fogueira, quanto mais fogo, melhor, né? Mas a gente sabe que no fundo, pessoal, não é motivo para preocupação, não é motivo para cobrança. O time vai render, o time vai produzir muito ainda, né? E vou ser bem realista, né? Eu acho que os times que se preocupam com o Flamengo, que o Flamengo vem forte nessa temporada, né? Vem forte, né? E Rica Perrone aí foi perfeito, né? Vamos reagir o vídeo aí deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para o canal do Rica Perrone. Presta atenção no que ele falou. Link vai estar aqui na descrição para vocês lá acompanhar. Foi perfeito, cravou. Calma, pessoal. Principalmente o torcedor do Flamengo, que eu acho que tá exagerando. Vamos acompanhar. Diretoria, vamos conversar. Vamos conversar que não tá dando. Tá esquisito, tá escroto, tá ruim, não tá certo. Eu acho que, claro que eu vou ter aqui ouvintes e pessoas assistindo que têm o bom senso e uma parte de pessoas que não têm o bom senso. Você vai ver isso nos comentários com certeza. Mas o que a gente precisa é pregar o bom senso. A gente precisa lutar e brigar pelo que é certo. Não faz o menor sentido, se você contar para qualquer pessoa, não faz o menor sentido, tirando a parte passional sua, que vai estar ligada ao resultado, não faz o menor sentido imaginar um cenário onde acontece o que está acontecendo no futebol brasileiro. No ano passado, o Fluminense foi ao melhor resultado internacional da história dele ao chegar na semifinal do Mundial de Clubes, e 4 jogos depois tinham coros no Maracanã e vaias para o Fluminense. O Abel recebeu um coro da torcida do Palmeiras após 4 anos gloriosos de "Ei, Abel, vai tomar no cu". Não uma ofensa por causa de uma troca, uma vaia, não. Um coro de "Ei, Abel, vai tomar no cu". O Flamengo ganha o Brasileiro, a Libertadores, se reforça, começa a temporada, joga 3, 4 partidas, parte delas com os juniores, e ele tem um coro no Maracanã. Um coro pedindo para os jogadores que tem que ter vergonha, que não sei o que, não sei o que lá. O Vasco que admitiu o treinador. O Tite estreou no Cruzeiro 3 jogos e o Tite já estava sendo xingado pela torcida pedindo a demissão do Tite. Qual que é o único fenômeno que pode explicar isso? O que mudou no futebol brasileiro nos últimos 3, 4 anos? Não é uma questão de... Não precisa ser muito inteligente, basta você olhar as coisas como são. A partir do momento em que o torcedor, o influenciador de clube existir, não é um problema. Tá? Não é um problema, eu falo isso do funk ruim, né?
O problema não é existir o funk ruim, do senta, levanta, rebola e tal. Cara, aquilo é o melhor que o funkeiro pode fazer. Você não pode comprar o funkeiro. Mas se você parar de ouvir samba, se você parar de ouvir Zeca Pagodinho pra ouvir isso, aí a culpa é sua. É você que está sustentando isso. Você pode ouvir aquilo e você também tem que ouvir coisas de melhor qualidade. Na medida que você para e é absolutamente influenciado por pessoas que estão ali para fazer da sua paixão pelo clube a resposta que você vai ter lá não é racional, né? Eu estou movimentando paixão, então eu estou o tempo inteiro usando da sua paixão para falar aquilo que eu gostaria. Você se identifica, faz parte, é legal, mas você não pode levar aquilo como análise. O que está acontecendo no Brasil é que os influenciadores de clube estão dominando a mente dos torcedores e eles estão acreditando que aquele personagem que termina o jogo e está gritando, dizendo que é um absurdo empatar, que é uma vergonha, que esse treinador tem que ir embora, que esse centroavante que não joga 2 jogos tem que ser mandado embora, que os caras tá de sacanagem, não sei o quê. Acreditar que aquilo é uma análise e levar isso pro estádio, pra rede social, pra iniciativa da torcida em relação ao clube. Porque isso está acontecendo. Não há nenhum argumento racional para se justificar nada do que eu estou dizendo aqui. Tudo que eu... Muitas das vezes não, a maioria das vezes é como o Rica e Perrone tá falando, pessoal. Os influenciadores se deixam levar mais pela emoção, né? Pelo lado do torcedor, né? E, sinceramente, eu acho que ele tá completamente certo, né? Você se deixa levar pelo lado do torcedor, né? Transmite o que o torcedor quer, mas às vezes a gente sabe que não é o certo, né? Por exemplo, pedir a saída de Felipe Luiz, criticar o time do Flamengo nesse momento. Será que é certo? Tô imaginando o torcedor dos outros clubes que não ganharam nada, né? Eu tô contando aqui não é racional. Né? Em qualquer lugar do mundo, se eu contar essa história para você e trocar de time, se eu falar, vamos supor, o Grêmio está passando por isso, e ele acabou de ser campeão da Libertadores, da Copa do campeão brasileiro, da Libertadores, foi para a final do Mundial, tirou 10 dias, 20 dias de férias, voltou, treinou 4, 5 dias, pum, voltou com os juniores e tal, de repente voltou, perdeu 2 jogos, empatou um jogo no Maracanã. Eu falei assim, mas e a torcida do Grêmio tá fazendo o quê? Então, tá pedindo a cabeça do treinador, vaiando os jogadores, e você vai falar, não é possível, isso é sacanagem. Mas aí, quando é com o teu time, você está aceitando. O que será que está mudando para você aceitar isso? Que é tão bizarro, indiscutivelmente bizarro. Os jogadores do Flamengo estão de sacanagem. Porra, cara, vocês acham que um time que acabou de te entregar e está te entregando há anos, tudo que ele te entrega, você acha que esses caras estão de sacanagem? Você sabe que eles não estão, né? Você sabe que ali tem um time vencedor, profissional. Já te entregou, é uma prova, não é uma questão. Isso não é uma opinião. Né? O Flamengo já te entregou, esse time do Flamengo, esse elenco do Flamengo, com esse treinador, ele já mostrou pra você que eles não estão de sacanagem. Ele já mostrou pra você que ele é competente, ele já mostrou pra você que ele é vencedor. Então não é uma dúvida que você tem que ter. Aí no terceiro, quarto jogo, cara, nós estamos entrando em fevereiro. Tem um coro no Maracanã, a gente pressionando o carro de jogador, gente falando na internet em terror, tem que ser no terror. Cara, do que tá acontecendo? Que loucura é essa? Não precisa ser assim, não, são jornalistas contra influenciadores, não é isso. Mas você tem que separar opiniões de pessoas, e não precisa ser jornalistas, acredite nos jogadores que comentam futebol, que eles comentam muito melhor que a gente, acredite nos caras. Mas a opinião ponderada de pessoas ponderadas, que conversam com pessoas de vários clubes, que assistem vários clubes jogando e tal. Se você não acreditar ou não entender que todos os times do Brasil estão passando por um momento difícil, começo de temporada, e ninguém está jogando porra nenhuma, e que isso é normal, e o calendário do futebol brasileiro não permite que você se dê ao luxo de sair voando. E outra coisa, pessoal, é uma temporada atípica, né? O Campeonato Brasileiro começa em março, começou em janeiro. O Flamengo voltou a semana passada, o elenco principal, então você acha que Rica tá exagerando? Não, ele tá mais do que certo. Nesse momento, você cobrar Felipe Luiz, cobrar os jogadores do Flamengo, dependendo da cobrança, ok, eu acho que deve ter um pouco mais de vontade. Mas, pessoal, é apenas o início de temporada. A gente sabe que esse time do Flamengo já mostrou para todo mundo o que é capaz. Então, será que realmente esses torcedores estão pedindo saída de Pedro, saindo de Felipe Luiz? Será que eles estão certos? Claro que não estão certos, pessoal. Estão totalmente errados. Se você não entender isso, você está brigando com um fato desenhado na sua frente. Você não está brigando com uma teoria da conspiração, com algo que você tem que estudar. Você está brigando com uma coisa que está desenhada na tua parede. Está ali, escrito ali. E você não consegue ler. Ou você quer dizer, não, aqui não tem nada escrito. Não, está escrito para você, cara. Tu sabe da dificuldade, tu sabe do calendário, a falta de pré-temporada, você sabe do número de contusões do ano passado, você sabe que os times têm que começar mais devagar, que tem que fazer rodízio, que é difícil, que o Campeonato Estadual não tem valor, que os clubes não vão enfiar o pé ali e tentar de tudo no campeonato. Você sabe de tudo isso. Mas ainda assim você cai na gritaria pós-jogo de fazer e chegar ao ponto do que a gente viu no Maracanã hoje, do que a gente viu no jogo do Cruzeiro, do que a gente viu ano passado no Palmeiras, do que a gente viu no jogo do Fluminense depois do Mundial.
Cara, não tá maneiro, não tá legal isso, não tá razoável. São as mesmas pessoas que quando saem desse assunto e vão pro outro, falam assim, mas o futebol brasileiro precisa melhorar o calendário, o futebol brasileiro precisa da condição do treinador trabalhar, o futebol brasileiro precisa melhorar não sei o quê. Vai melhorar o quê, irmão? O que vai melhorar? Você se tornou talvez o mais chita de todos, quem andou mais para trás foi você. O torcedor brasileiro, nesse momento, ele é um dos piores cenários que existem no futebol brasileiro, é o que o torcedor brasileiro se tornou. Um cara imediatista, megalomaníaco, que não aceita absolutamente nada que não seja a glória suprema de vencer todos os jogos. Você questionar uma decisão do técnico, você vaiar um jogo, tudo bem. Agora, o que a gente está assistindo é um circo. E se você gostar do circo, ou você aplaude ou você é o palhaço. Eu não estou em nenhum dos dois. Então, não conte comigo para vir aqui dizer que o Felipe Luiz tem que cair, que o Tite é uma merda e tem que sair, que o Diniz é o culpado, que Desculpa, cara, eu não faço parte desse show, mas o que tem de gente fazendo esse show e o que tem de gente pagando ingresso é um negócio muito assustador. Pois é, pessoal, acho que não tem muito o que falar, né? Até porque Rica Perrone aí foi perfeito, né? Flamengo empata o jogo no Maracanã contra o Internacional, a torcida vai à equipe, muitos torcedores, muitos influenciadores já pedindo a saída de Felipe Luiz, pedindo saída de Pedro, pedindo saída de alguns jogadores. Eu acho que isso aí não pode existir. Isso aí é fora da curva, né? Você tem um torcedor do Brasil hoje, de um time, de um clube brasileiro que não pode exigir tanto do time, é o torcedor do Flamengo. Claro, pessoal, entre aspas, não é que eu estou dizendo aqui que o time do Flamengo a gente não vai cobrar, claro que vai cobrar. Só não posso cobrar no quarto jogo da equipe principal, no quinto jogo. E olhe que nenhum desses jogos se repetiu a mesma equipe. Sempre mudando, nunca a mesma equipe, nunca a mesma escalação. Ok, a gente sabe que vai errar, Felipe Luiz vai errar. Inclusive, eu acho que está errando na escalação. Não colocando Carrascal, mas eu pergunto, tem condições de jogar 90 minutos? Não tem, tem que revezar. Mas realmente talvez esteja escalando Paquetá na posição certa, mas será que se ele escalar em outra posição Paquetá vai render? Pessoal, são perguntas que só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, o torcedor brasileiro em geral, não é só o do Flamengo, é muito exigente. Ok, eu até entendo o torcedor do Palmeiras, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, né? Do Cruzeiro, já começar o ano nas cobranças, né? As cobranças grandes para cima dos seus treinadores. Mas o do Flamengo, tô falando desses times aqui porque os caras já vêm de algumas temporadas sem ganhar nada, né? Mas o do Flamengo cobrar Felipe Luiz e a cobrar os jogadores, para mim é um absurdo. Para mim é mais do que um absurdo, né? Porque hoje se tem um time no futebol brasileiro que você sabe que esses caras vão voltar a jogar bem, é o time do Flamengo. Então se olhar e cobrar para um Pedro, cobrar para um Arrascaeta, para um Jorginho e para Felipe Luiz, eu vi influenciador já mandando áudio. Felipe Luiz, ele disse com essas palavras: Felipe Luiz é um treinador fraco, ganhou o ano passado mais pela incompetência dos adversários e também pela qualidade do elenco. Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo ganhou porque mereceu, pessoal. Felipe Luiz, em algumas situações, mostrou sua qualidade de treinador, um padrão de jogo. O Flamengo poderia até não jogar bem, mas tinha um padrão de jogo. Ele, de acordo com os adversários, ele mudava o esquema tático, estudava os adversários, neutralizava a equipe adversária, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo claro que o torcedor vai dizer realmente está certo. Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Qual foi o principal objetivo do Flamengo naquele jogo? De Felipe Luiz. Neutralizar o que o Palmeiras tinha de melhor. O Palmeiras fez o quê? Nada no jogo. Porque Alan ia destruir pela direita, né? Na verdade era pela esquerda do Flamengo e pela direita do Palmeiras. Alan vai destruir, vai passar por cima de Alexandro, que é um jogador fantástico, isso que aquilo. Foi o que Alan fez? Nada. Aí eu pergunto, será que foi só mérito de Alexandro? Também. Mas, pessoal, mérito de Felipe Luiz. Estudou a equipe do Palmeiras, viu que o Palmeiras gostava muito de jogar naquele setor, que Alan era um X1, como a gente diz. Geralmente estava sempre levando vantagem, ele colocou uma marcação ali. Alexandro não subiu tanto e simplesmente neutralizou essa jogada do Palmeiras. Então, pessoal, eu acho que Rica aí foi perfeito. Inclusive, quem quiser ir lá se inscrever no canal
É um cara que entende muito de futebol, sempre trazendo boas informações. Acho que ele foi perfeito nesse momento aí. Você chegar para um treinador como Felipe Luiz, o que ganhou com a camisa já do Flamengo. 1 ano e meio. Ele chegou no final da temporada retrasada, né? Ganhou Copa do Brasil, Supercopa, ganhou tudo que você poderia imaginar. Fez grandes jogos aí na Copa do Mundo de clubes. Fez um grande jogo contra o PSG. Então, esse time que jogou, o que jogou contra o PSG, você acha que eu vou chegar aqui e botar minha cara e dizer que esse time não vai ganhar nada, que vai ser um fracasso essa temporada? Eu acho que é demais. E principalmente o torcedor do Flamengo, né? Inclusive, Felipe Luiz fala na coletiva, né? Ele tá em uma cadeira que a cobrança é grande. Ok, talvez de 6, 7 anos atrás, 2018, acho que deveria ter cobrança sim, mas a partir de 2019, que as coisas começaram a fluir, eu acho que o torcedor do Flamengo deveria ser um pouco mais sensível, né? Pelo menos eu sou assim. Vejo muito, tem muitos amigos que ligam, cadê o Flamengo, que não tá jogando nada? Minha resposta é o seguinte, calma, é apenas início de temporada. Ah, mas Felipe Luiz não é isso tudo. Vamos ver no final da temporada, né? É apenas início de temporada, é ano de Copa do Mundo, começou mais cedo o Brasileirão. O elenco do Flamengo ainda está em ritmo de adaptação à temporada. Parte física, péssima. Eu não vou cobrar a jogador, a treinador, enquanto a parte física estiver péssima, pessoal. Agora sim, chegou no meio de uma temporada, os jogadores continuam do mesmo jeito, aí sim. Aí sim, eu acho que tem que vir as cobranças, né? Claro, há casos e casos, né? Por exemplo, eu vi muita gente criticando Emerson Royal. Pessoal, Emerson Royal é uma situação à parte, né? Você vê que Varela entra, é totalmente diferente. Apoia, ataca, tem vontade. Inclusive o pênalti sofrido por ele ali se fosse Emerson Royal, nunca que ia sofrer, que ele não ia lutar pela bola. É lento. Ele parece que ele ainda tá travado, né? Mas isso aí é como eu disse. Se o torcedor só cobrar e não incentivar, não vai resolver. Acho que o torcedor tem que apoiar. Errou um passe, errou outro passe, vem mal, apoiar, porque eu acho que uma hora ou outra esse cara vai começar a jogar bola, né? O cara teve aí na Europa vários anos, será que ninguém viu que ele não jogava? Eu acho que não, né? Eu acho que ele tem alguma coisa de qualidade, né? Torcer aí para ele fazer bons jogos com o Flamengo. E tranquilizar o torcedor, né? É como o Rica disse aí, calma, tá apenas no início de temporada. Ok, outros clubes talvez não vai ter calma, né? Mas o Flamengo, nesse momento, o torcedor tem que ter calma, porque ganhou tudo o ano passado, né? A gente não vai dizer que esses caras aí não jogam bola. Claro que ele joga bola, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham? As cobranças são justas em cima do Felipe Luiz? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.